aí? Que bom que você veio. Hoje eu vim falar sobre criação publicitária. Criação é o caos, velho. Criação é tudo que a gente não entende, que a gente não consegue definir, que chega no dia a dia, na agência, e você tem que pegar esse caos inteiro e dar uma forma para ele, fazer com que ele se torne interessante, se torne bonito, se torne algo que as pessoas desejem. Olhem aquilo e se emocionem, ou se fiquem com raiva, ou qualquer outra coisa, mas o que não pode é deixar de passar um sentimento, uma sensação, uma emoção. Criação publicitária é a elaboração de um conceito, uma ideia que transmita o que o cliente quer comunicar a seu público. A partir desse conceito central são criados os títulos, slogans, layouts e roteiros. E tudo isso voando, porque publicidade é a velocidade do momento. Trabalhar em propaganda é não ter tempo de trocar o óculos, que eu uso há 5 anos do mesmo jeito. É assim, estar completamente absorvido pelo processo, pelo resultado, pelas pessoas, pelas oportunidades que surgem no dia a dia de você fazer algo relevante. A propaganda ela acontece sempre naqueles momentos, em momentos breves, da atenção do leitor, do telespectador, do ouvinte. Ou seja, a pessoa não está ali para ver uma propaganda. A melhor ideia do mundo fora do prazo não é a melhor ideia do mundo. Quando os criativos criam um conceito para uma campanha, esse conceito acaba virando linguagem pelas mãos do redator, que inventa títulos, cria slogans e muito mais. Aí é que entra a riqueza do vocabulário do redator, né? O redator precisa saber escrever, tornar o texto gostoso, que uma frase sirva de trampolim para outra, e para outra, e para outra, e aí chega o ponto final. Então o redator é aquela pessoa que sabe trabalhar de uma maneira vendedora, mas também de uma maneira dentro das línguas portuguesas, porque senão fica uma coisa muito, fica adjetivo demais, fica o texto salgado demais, ou então fica insosso demais. Precisa saber inverter as orações de uma maneira harmônica. Eu sou redator desde antes de ser eu mesmo. Assim, eu sempre gostei de ler, gostei de contar histórias longas, histórias curtas, mas eu sempre gostei disso. Inclusive, trocadilho na publicidade é muito ruim, né? Porque já foi tão usado que ficou saturado, ficou desgastado. A linguagem publicitária joga com palavras, com sentidos. Tem poderes, é subversiva e inovadora, é música e pode ser ruído. Quem cria o visual da comunicação do cliente é o diretor de arte. Essa palavra tão glamurosa, o diretor de arte. Muitas vezes já vi gente ligar para a agência e dizer, ó, quero falar com o diretor de arte, achando que é o cara que manda na agência, né? Mas esse cara é apenas um elemento de uma grande equipe formada para resolver o problema. Eu vejo o diretor de arte mais ou menos como um maestro. E ele tem que afinar alguns elementos, tipos de letras, tipografia, cores, formatos, e afinar todos esses elementos para que a harmonia fique perfeita. Hoje a direção de arte está presente em tudo, numa lata de refrigerante, numa revista, você abre e você vê milhares de apelos visuais. Isso tudo tem o dedinho lá do diretor de arte, de uma dupla de criação. O diretor de arte tem que ter a preocupação de organizar todos esses elementos para tornar o apelo visual agradável, certo? Aos olhos de quem está vendo. Há momentos em que você quer usar mais num layout ou num conceito, mas quando na verdade o cliente não precisa disso. Muitas vezes o cliente precisa de um feijão com arroz focado e que vai direto ao ponto e resolva o problema dele. Vejo também alguns novos diretores de arte que entram meio que assustados na profissão. Ah, não tenho criatividade, não tenho talento, mas eu acho que isso tudo você adquire. Com o tempo você vai adquirindo, você vai tendo bom gosto, o estilo do seu layout vai aparecendo, vai ficando cada vez mais claro. No visual criado, existe uma verdadeira linguagem visual. Ela expressa simetria, fragmentação, complexidade e muitas outras percepções e sensações na gente. Como deu para perceber, rola maior interação entre diretor de arte e redator na hora de criar as campanhas.
Dia a dia da dupla é quase como um relacionamento, né? Quase uma relação em que você convive com a pessoa durante boa parte do seu dia, até mais do que com a sua esposa. E isso pressupõe muito respeito, muita abdicação. A gente que trabalha com criação, a gente não só faz criar, a gente planeja também. Então nós somos planejadores e criativos também. Eu acho que é fundamental na nossa profissão você ter uma capacidade de ser maleável e poder se entender bem com quem quer que seja. Existem várias formas de expressão na criação publicitária, onde estética e linguagem se complementam para dar vida ao conceito criado. E na hora de inovar na criação, vale tudo. Tem até redator que desenha e diretor de arte que escreve. De direção de arte eu acabei encarando e aí eu descobri que era isso mesmo, até porque eu acho que hoje em dia você precisa ser criativo, independente de você fazer direção de arte ou redação. É muito comum a gente encontrar peças em que o texto partiu do diretor de arte ou a ideia visual partiu do redator. E a responsabilidade de cada um contribuir, seja aonde for, em texto, a criação é um processo muito mais amplo do que só uma função específica. Às vezes eu me peguei criando inclusive a arte, assim, ideias para a arte. Inclusive assimilando ideias de diretores de arte para o texto. Tenho muitas ideias quando eu estou tomando banho. Quando eu estou no chuveiro, aí de repente, pá. Pois é, galera, como deu para perceber, criação é visual, é linguagem, é comunicação e muita criatividade para acompanhar o ritmo vertiginoso da comunicação publicitária. Quero pegar esse cara que tem R$2.000 para gastar e fazer com que ele chegue num prêmio internacional e ganhe alguma coisa. Eu acho que isso é o que alimenta, é ver o brilho nos olhos dele, do cliente, nos olhos de quem está vendo e nos olhos da gente, porque se perder esse brilho não tem mais graça. A criação publicitária é um desafio, muitas vezes estafante, porque a gente passa muitas vezes pensando, não encontra a solução, mas quando a gente acha e quando aquela coisa é realizada da maneira correta, é realmente extasiante, é um êxtase. Você vê o filme que você imaginou, você vê o resultado no mercado, ou seja, aquele serviço sendo procurado, o cliente satisfeito. A minha verdade sobre criação é isso, é estar mais uma vez apaixonado, estar sempre querendo fazer o melhor, seja, como eu falei, para um panfleto, ou para um filme, ou em qualquer outra situação. A gente tem que querer, gostar e amar do fundo do coração aquilo, se dá 120%.